Se for para doer, que seja para curar. Ouve essa palavra que está na Bíblia e diz, em Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto e justiça, e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Esse versículo é sensacional, extraordinário. Ele fala algo que nos diz sobre escolhas. E que realmente, quando a gente vai passar pela disciplina, quando a gente vai passar por algo na vida, por uma fase difícil, por situações inúmeras, né? Que no decorrer dos anos, no decorrer do dia a dia, a gente sempre é desafiado por algo novo. Eu tenho uma palavra no meu coração, eu tenho uma situação que aconteceu comigo, que foi um dos maiores marcos na minha vida, que foi muito difícil. Foi algo assim que eu falei, meu Deus, eu nunca queria ter passado por aquilo. Nunca. Eu acho que nesses 35 anos de vida, foi uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender e tive que passar. Foi um dos desafios, uma das situações assim que se eu pudesse, eu não teria vivido. E depois de ter passado, eu vi que foi assim algo que me transformou. Assim como tantas outras coisas que eu poderia dividir com você aqui, que realmente gerou muitas mudanças, transformações na minha vida, e com certeza eu vou compartilhar muitas delas aqui com vocês. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a escolha do que você faz com o que te acontece. E isso é algo que vai caber em qualquer situação, porque todos nós passamos por desafios, por dificuldades, por momentos que você não gostaria de passar. E, enfim, a vida toda a gente sempre está passando por algo que é positivo ou que aparentemente parece negativo, mas tudo é como você vai fazer disso a favor ou contra você. Quando o Davi tinha em torno de 7 anos, mais ou menos, eu trabalhava muito, trabalhava em 2, 3 empregos por aí. Fazia muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, sempre fui uma pessoa que gostei de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E sempre fui feliz, assim, não foi algo que eu via como algo ruim. Porém, a gente era eu e o meu esposo, o André, né, muitos aqui conhecem, a gente vivia uma vida bem assim, louca, assim, sabe? Bem corrida mesmo. E o Davi, ele estudava o dia todo na escola. E eu lembro que uma vez, quando eu estava indo realizar eu lembro que foi uma sexta-feira, eu ia realizar e organizar um chá na casa de uma amiga. E naquele dia eu não ia poder ir buscar o Davi na escola e o André ficou de ir buscá-lo. E eu lembro que quando eu já estava na cidade, que era em outra cidade, eu já estava lá na cidade, desmontando as coisas dentro do carro, tirando as coisas de dentro do carro para montar o chá de bebê dessa minha amiga, que inclusive na época, não sei se ela vai ouvir esse vídeo, né? Na época ela estava com um bebê, né? Ela estava grávida de um bebê que não tinha chance nenhuma de vida, né? A gente estava fazendo um chá profético sobre a vida dela, porque os médicos já tinham dito que o neném não ia sobreviver. E nós incentivamos, falamos, não, vamos fazer sim, porque nós estamos orando e jejuando pela sua vida. E o seu bebê vai ser curado e ele vai ter vida. Resumindo, a nenê está viva até hoje, acho que já tem 5 aninhos, se não me engano. Eu me mudei, então eu não sei exatamente a idade que ela está, mas enfim, ela é um milagre. E hoje eu quero falar sobre o que aconteceu nesse dia. Enquanto eu estava tirando as coisas do carro, eu recebi uma ligação do André e ele me falou, Evelyn, eu preciso que você volte. E eu falei, por quê? Porque eu já notei na voz dele que tinha alguma coisa de ruim ali acontecendo. E ele falou, o Davi sofreu um acidente, mas tá tudo bem, mas eu preciso que você volte com urgência. E enquanto ele estava falando, eu comecei a ouvir de fundo os gritos do Davi, né? Gritando, ai, aquilo já assim, amoleceu as minhas pernas, eu não consegui ficar de pé. Eu tava na rua, na calçada, eu sentei assim com tudo na calçada. E eu falei, me fala o que aconteceu. E aí ele falou, olha, o Davi foi atropelado, mas tá tudo bem, não precisa ficar nervosa, tá tudo bem, eu só preciso que você volte e venha pro hospital.
O Davi tá no hospital, me falou o hospital. E eu entrei no carro e eu sabia que não estava tudo bem, que não era algo simples. E eu conheço o meu marido quando ele tá tentando me acalmar. E aí eu lembro que no carro foi uma guerra interna na minha cabeça. E o tempo todo eu guerreando com os meus pensamentos. Eu acredito, não sei se você acredita, mas eu acredito que ali o inimigo, sabe, o inimigo das nossas almas, ele tenta deixar a situação ainda pior, colocando pensamentos maus na tua cabeça, lançando dardos inflamados, né? A Bíblia própria diz, né, que o inimigo ele vem com dardos inflamados sobre a sua cabeça, tentando trazer pensamentos, E foi assim, foi uma guerra. Eu tinha 15 minutos na estrada, aonde confesso que eu não sabia se eu ia chegar viva no lugar, de tão desesperada que eu fiquei. E ali eu fui guerreando contra a minha mente, contra os pensamentos ruins que vinham, e eu falei, não, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego meu filho em tuas mãos, o Senhor sabe o que eu suporto, eu declaro vida sobre ele, eu declaro em nome de Jesus que eu não estou indo para o pior. E eu comecei a declarar, e tentando criar um equilíbrio emocional para conseguir chegar no lugar, porque eu tinha que pegar, né, 15 minutos de pista, de estrada, e ali já era, na situação que eu estava, já era algo que enfim, e fui nessa guerra, declarando, Senhor, eu te servirei, seja qual for a situação. Ali foi eu creio que foi até uma prova do quanto a gente realmente está conectado com Deus, de quanto realmente, assim, Deus é pelo que Ele faz ou por quem realmente Ele é, do quanto você realmente serve a Deus pelo que Ele faz para você, né? E ali eu fui declarando cura sobre o meu filho, mas dizendo para o Senhor, Pai, tudo é teu, meu filho é teu, eu declaro sobre ele dias de vida, eu declaro sobre ele cura, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu declaro que vou chegar naquele hospital e ele vai estar bem, o Senhor vai recuperar ele. E quando eu cheguei no hospital, eu nem precisei falar nada, já chegaram e eu falei, olha, eu sou mãe do Davi, já me colocaram pra dentro, porque realmente ele estava. Entrei na sala de raio-x e ele estava todo machucado, da cabeça à ponta dos pés. Todo cheio, inchado, com o rosto inchado, com a boca inchada. E ele começou a ter lapsos constantes, um atrás do outro. Ele olhava pra mim e falava, mamãe, que bom que você tá aqui. O que aconteceu? Aí eu contava pra ele, filha, a mamãe tá aqui, se acalma. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Daqui a pouco de novo, mamãe, que bom que você tá aqui. Aquilo me deu um desespero. Ele tinha galo tudo na cabeça, a perna dele quebrou no meio, né? A canela dele quebrou assim no meio, o osso, e todo machucado e tendo vários lapsos, um atrás do outro. Falei, meu Deus, o que fizeram com meu filho? E ele chegou alguns momentos que ele falava, mamãe, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer, eu vou morrer. E eu, meu Deus do céu, como que eu vou ter equilíbrio para isso? Naquele momento, eu olhei para mim e falei, não é a minha vez, não é a minha hora, é a hora dele. E eu matei naquele momento, sabe? Aquele desejo de desespero, aquele desejo de chorar. E eu falei, não, agora é tudo sobre ele. E eu realmente engoli todo o meu desespero, todo o meu medo. Eu falei, não, agora não. E eu falei, filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, vai dar tudo certo. Resumindo, ele tava com o André e ele atravessou a rua correndo, né? E não deu tempo do André segurar ele. E um carro bateu, né, nele, e ele bateu com o rosto no capô do carro. A frente do carro ali, o para-choque quebrou a perna dele e ele afundou um capô de carro com a cara dele. E foi jogado e bateu a cabeça, machucou em vários lugares. Resumindo, ele ficou no hospital ali 3 dias, teve que fazer uma cirurgia na perna. E quando eu, assim, sabe, me vi naquela situação, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer daqui pra frente? Porque ele teve vários lapsos de memória, foi muito difícil, todo machucado. E eu lembro que teve um momento que eu saí do quarto do hospital, que eu não aguentava mais engolir o choro. E eu fui pro corredor do hospital e eu comecei a chorar, e o médico dele passou.
e falou, por que você tá chorando? Você tem noção do milagre que o teu filho viveu? Ele falou, por muito, muito, muito menos crianças entram aqui e não voltam para casa. E o teu filho tá todo machucado, ele poderia ter tido um traumatismo craniano, ele poderia ter quebrado costelas e ter tido hemorragia interna, ele poderia ter quebrado outros ossos que comprometessem o desenvolvimento dele. Deixa eu te falar uma coisa, teu filho vai ficar melhor do que quando ele entrou aqui. Você tem que entender o milagre que teu filho viveu. Ele não tinha... O que aconteceu com ele era para ter tirado a vida dele e não tirou. O teu filho, ele recebeu um milagre. Porque é quase inexplicável como que uma criança que se machucou tanto por fora, como ele teve tantas escoriações, quebrou uma perna e não tem um órgão afetado. E ele não vai ficar com problema de cabeça, você pode ficar tranquila, não vai. Nós fizemos todos os exames e não constou nada. Resumindo, fomos para casa, né? E eu lembro que antes da gente ir para casa, o médico falou assim, só tem um problema. Você vai precisar fazer as coisas do jeito certo. E para fazer do jeito certo, você vai sofrer. Você vai sofrer porque você vai ter que ver teu filho sentir dor e você vai ter que aguentar, porque o processo para que ele cure essas feridas externas, a melhor forma é com água e sabonete, vai doer. Ele falou, mãe, essa é a hora de você fazer o que tem que ser feito. Porque ele falou, não vou passar pomada de cicatrização, não vou passar nada, você vai ter que lavar com sabão e água. E até que isso cicatrize perfeitamente, até que toda essa crosta saia, enfim, vai doer. Ele vai chorar. E você vai ter que ser forte para conseguir ajudar ele nessa recuperação. E eu falei, meu Deus. Enfim, queridos. Quando eram os banhos, sabe, ele foi para casa com uma gaiola na perna, ele foi para casa cheio de machucados no rosto, no braço, na perna, na barriga, nas costas. Ele tinha assim, ó, esfolou a pele dele em vários lugares. Ele não podia comer comida sólida, só líquida, porque machucou toda a boca dele. E eu falei, meu Deus. Eu lembro que quando eu ia dar banho nele, ele gritava tanto de dor. E eu só pensava, meu Deus, eu preciso suportar. Eu preciso suportar junto com ele. Eu preciso fazer, eu não posso. Eu sei que vai doer, mas vai curar. E é aqui que eu quero chegar com você. Teve dias assim, sabe? Que eu entrava no chuveiro junto com ele, chorava junto com ele, eu abraçava ele e falei, filho, eu sei que tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas eu preciso fazer isso. Você entende que a mamãe precisa fazer isso para que você fique bem? Ele ficou 3 meses sem andar. E eu tinha que carregar ele no colo, hora tinha que ensinar ele a andar com a cadeira de roda. Depois eu tive que ensinar ele a andar com o andador. Depois eu tive que ensinar ele a andar com as moletas. E eu vim aqui hoje para te dizer o que é que tá doendo. Quais são as feridas que Deus está curando na tua vida que tá doendo tanto. E eu tô aqui para te dizer que assim como eu, como mãe, tive que realmente assim fazer o que tinha que ser feito para que meu filho fosse curado, para que meu filho realmente vivesse novamente mais uma nova história, muito como o médico falou, mãe, esse osso que ele quebrou, que tá essa gaiola aqui, mãe, se ele bater essa perna em alguém depois de curar, depois de sarar, depois do processo, se ele bater essa perna em alguém, mãe, ele quebra a perna de outra pessoa. Essa perna que quebrou, depois de restaurada, ela vai ficar muito mais calcificada e muito mais forte do que a outra, que nunca teve fratura nenhuma. Mãe, eu tô te garantindo, eu estou te dizendo, confia em mim. Ele vai ficar perfeito. Não tenha medo. Vai ser difícil o processo, mas ele vai ficar melhor do que estava antes. E foi difícil acreditar, viu, queridos?
Foi difícil, porque ver uma criança com vários lapsos de memória, porque ele teve lapsos de memória ao ponto de não lembrar o nome do tio dele, de não lembrar o que ele mais gostava de comer, de não lembrar vários lugares que ele ia, de não lembrar o nome dos amiguinhos da escola. Ele não lembrava de várias coisas, e cada lembrança que ele não tinha me matava. E a sensação que eu tinha é que meu filho ia ficar com problema de cabeça, é que meu filho não ia andar mais, é que meu filho não ia ter ele ia ficar com uma perna menor que a outra, é que meu filho, e aí eu olhava e falava, meu Deus, aquele menino tão lindo, tão brilhante, tão inteligente, o que vai acontecer daqui pra frente? E não era sobre a dificuldade que eu iria passar com uma criança com problema, não era sobre isso. Era sobre eu ver o quanto que ele poderia viver e que isso poderia estar comprometido. E aí eu quero te dizer que desespero que você está passando, que medo que você está vivendo, o que é que porventura, que situações que você está passando, que você olha e tudo diz que você não vai andar mais, que você não vai voltar a conseguir viver o que você queria, o que você sonhava, sabe, naquele momento ali. Tantas opções ruins poderiam acontecer. Mas o médico me falou, fica tranquila, confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. E por mais que eu esteja te dizendo e te dando orientações de coisas que você vai precisar fazer, que vai doer, eu quero te dizer, essas coisas vão curar. E ele vai ficar melhor do que ele estava. E hoje eu quero, assim, ser boca do Senhor na tua vida. E dizer, ei, o médico dos médicos está dizendo para mim e para você, não importa o que você esteja passando, ele está no barco. E se ele disse para você, ei, aguenta firme, porque o que você está passando é para te curar e te deixar ainda melhor do que você já viveu até aqui, confia no processo. Confia no processo de Deus na tua vida. Confia que seja o que for, é para te aperfeiçoar. Eu acabei de ler para você ali no começo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. No momento que você está passando pelo que Deus está querendo fazer na tua vida, porque a gente aprende com muitas coisas positivas, mas a gente aprende com as negativas também, querido. Um guerreiro não pode ser guerreiro se ele não for chamado para a batalha, se ele não guerrear nas guerras. Ninguém pode chamar um soldado de soldado se ele não for para a guerra e fazer o seu papel. Você tem que entender que se você quer autoridade em algumas áreas, você precisa ser autorizado, passando por elas e vencendo, e sendo vencedor. E se o general, o médico diz, ei, você tá na batalha, você tá na luta, você tá nessa situação emocional, psicológica, física, de saúde, financeira, profissional, não sei, conjugal, paternal, maternal, familiar. Qual é a situação que você está passando? É com amigos? Não importa o que é que você está passando. Tá difícil? Parece que não tem jeito? Parece que as coisas só vai de mal a pior? Deixa eu falar uma coisa para você. O médico dos médicos disse, vai ficar tudo bem. Isso vai cooperar ao teu favor. Você vai ficar melhor do que você ficava. Você vai ficar mais forte do que você era. Essa situação não veio para te matar. Ela veio para te aperfeiçoar. Por quê? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Ou seja, se você se permitir se exercitar nisso que você está passando, isso não vai te matar, isso vai te curar. 3 meses depois, de muito choro, de muito grito, de muita luta com o Davi, ele voltou a andar sem muletas. Ele não precisou mais passar pelo processo de dor nos banhos. Ele pôde voltar a comer comida sólida. Os lapsos de memória acabaram. E deixa eu te falar, eu aprendi muito. Porque antes do acidente, meus queridos, eu achava que eu não podia parar. Eu achava que a minha vida não podia parar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. E a minha vida parou.
Eu fui paralisada. A vida, a situação me fez parar tudo e só ficar na minha casa com meu filho, carregando ele para cima e para baixo. Num momento de dor. Não foi para férias, não. Eu não parei para ter férias, não. Foi para um momento de dor, de dificuldade, de muita luta. Mas que eu aprendi tanto e eu vi a dependência, a minha dependência em Deus, sabe? De orar todos os dias. Sobre cada situação difícil que eu estava passando ali com ele, eu declarava, Senhor, eu declaro cura sobre a vida dele. Eu declaro cura sobre isso, eu declaro restaurado e trabalhando o emocional dele para que ele não ficasse com trauma. Tantas coisas ali eu precisei ter tempo de detalhes para que realmente as dificuldades, os malefícios pós o acidente viessem. E assim, não trabalhei e eu passei dificuldade. Precisei parar tudo. Tudo parou por causa que eu parei? Não. E muitas vezes a gente tem dificuldade, sabe, de entender isso. Que tá tudo bem de vez em quando dar uma paradinha. Eu aprendi a depender de Deus em todos os sentidos naquela época. Eu lembro que o meu esposo na época estava assim tendo dor de cabeça, dor de estômago por causa das finanças. Ele olhou para mim um dia e falou assim: de nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena se a gente não tiver o nosso filho. E de repente todo o foco nos problemas que a gente estava na época se passou a voltar para o Davi, porque ele era a nossa prioridade naquele momento. E todas as outras coisas não foram mais número 1. O número 1 era ele. E a gente se voltou para Deus porque a gente sabia que só Deus podia restaurar ele por completo. Que muitas coisas podiam dar errado, mas que quando a gente sabia, cara, só Deus pode fazer um milagre na vida dele. E realmente restaurar tudo isso que está fora do lugar. E todo o foco foi para Deus e para ele. E deixa eu te falar, as outras coisas não embolaram, não piraram, não enlouqueceram, não. Quando elas passaram a ser secundárias, terciárias, elas sim, a gente tinha a responsabilidade de trabalho, de fazer as coisas, mas já não tomava mais o nosso coração, a nossa mente, o nosso sono, a nossa dor, sabe? Porque a gente entendeu que aquilo não era realmente o foco, não podia ser o foco da nossa vida. E foi uma lição assim, foi onde a gente aprendeu assim um nível altíssimo de dependência de Deus. Entendendo que viesse o que vier, se Deus estivesse conosco, nós suportaríamos, nós aguentaríamos, e que Deus era um Deus de milagre. E Deus fez um milagre na vida do Davi, desde o dia que ele se acidentou, e eu daria tantos outros exemplos de coisas que vivemos, mas essa foi uma das que assim mais nos fez aprender o que era dependência em Deus. Não ter medo, sabe, de realmente depender da provisão de Deus, aquele versículo que fala, né? Se Deus alimenta os pássaros, Ele não te alimentaria? E foi isso, sabe? Deus, Ele proveu de uma forma sobrenatural. E a gente passou a enxergar a vida de outra forma. Dando foco para outras coisas. Vivendo cada dia, assim, o melhor, sabe? Por isso que muitas vezes, assim, eu realmente acordo bem, eu acordo feliz, e por mais que as coisas aconteçam, eu tento sempre, sabe, rapidamente me reerguer, porque tem coisas tão piores, sabe? Esse foi o nível master na minha vida, assim. Eu acho que nada, eu não sei o que poderia superar o que aconteceu com ele, sabe, de dor, assim. Foi muito difícil, acho que até hoje, assim, nesses 35 anos. E teve uma outra situação da Esther também que foi muito difícil, foi curada também, vou compartilhar com você em um outro vídeo. Mas assim, meu coração estava queimando para dizer isso para você. Não importa qual seja a situação que você está passando. Eu sei que agora não parece legal, não parece difícil. Mas deixa eu te falar para você, essa situação não é para te matar, não, é para te fortalecer. Essa situação é para te renovar. Essa situação é realmente para te tornar melhor do que você estava. É para te tornar alguém com o foco certo, no lugar certo, nas coisas certas. É para te trazer de volta para um lugar de dependência. É para te trazer de volta para o foco do que realmente você tem que olhar, para o que realmente você tem que viver. É isso.
não vai te matar. Você não vai morrer. Mata esses pensamentos. Mata os pensamentos. Faz que nem eu no caminho quando ia para o hospital. Eu declaro isso, eu declaro aquilo, eu declaro. E matando os pensamentos de ruins. Matando, sabe, os dados inflamados inimigos sobre a nossa mente. Matando aquela voz interna que tenta trazer foco nas coisas que talvez nem vão acontecer. E que se acontecerem, Deus é contigo. Ele te fortalece, Ele te capacita. Entende? Então, que você entenda que todas as coisas podem cooperar para o seu favor. Basta que você creia e que você chame Jesus para te orientar, para te capacitar, para te colocar as lentes certas sobre essa situação. Acredite, todas as coisas vão cooperar para o teu bem se você permitir. Amém? Que você tenha excelentes dias. Que você enxergue as lutas e os desafios da vida como algo que vem para te aperfeiçoar. E que você seja fortalecido, ainda mais capacitado para viver o teu propósito, o teu chamado, para viver realmente o teu destino, o teu caminho. E é isso. Espero que seja bênção para a tua vida.